Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast da Domus Áurea. Meu nome é Paula Matos. Hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental, que é a vida de estudos das nossas crianças. Eu estou aqui mais uma vez com o Márcio Slomp, fundador da Domus Áurea, a Jerusa Slomp, que é sua esposa, e a Catiane Long. Eu vou pedir que cada um de vocês se apresente, né, para quem não nos conhece. Bom, eu queria dar boas-vindas a todos. Eu sou a Jerusa, esposa do Márcio. Nós temos 5 filhos e alguns já adultos. E estamos nessa caminhada, né, de formação e educação dos filhos há 21 anos. Trabalhamos na Domus Áurea, tenho formação também na área de inteligência e criatividade da Universidade Francisco e Vitória. Né? Então, dentro dessa linha, a gente quer contribuir um pouco com a nossa experiência. Eu sou o Márcio, esposo da Jerusa, né? Como ela já disse, a gente tem 5 filhos. Eu sou mestre em engenharia elétrica, fui professor por 9 anos de ensino técnico na Universidade de Caxias do Sul e no Senai Mecatrônica, aqui em Caxias do Sul. E a gente também tem esse trabalho da Domus Áurea, onde a gente busca levar um pouco, né, da nossa experiência de homeschooler para todas as pessoas. Eu sou a Catiane Long, eu sou mãe de 8 filhos, mãe educadora há mais de 12 anos, e a minha formação é em História. Sou licenciada em História. Também estou aqui para contribuir um pouquinho. A gente tem falado muito sobre os métodos de ensino, né, no Instagram da Domus Áurea e na comunidade do WhatsApp, mas hoje eu gostaria de voltar a algumas casas, e porque a gente tem visto que, na verdade, em praticamente todas as escolas do Brasil é aplicado o mesmo método de ensino, né, em função das regulamentações do MEC, ou até as próprias universidades de pedagogia que ensinam esse método como o melhor, como o ideal para todas as crianças, né? E teve um momento da vida de vocês que vocês entenderam que essa não era a melhor pedagogia, né? E vocês escolheram outros caminhos, vocês buscaram outros caminhos. Então, a minha primeira pergunta é: quais foram os problemas que vocês identificaram, né? E quais outros caminhos que vocês buscaram nesse processo? Bom, eu posso começar dizendo que aquilo que foi intuitivo para mim no início foi a falta de interesse. Eu acho que o método que é usado nas escolas hoje, ele mata a vontade de estudar. Ele não gera um caminho que a criança consiga desenvolver aquele conhecimento por amor puro ao conhecimento. Ele é bastante tecnicista, em função os professores e o sistema escolar fica muito em função de avaliações para mostrar progressos que não refletem conhecimento. E os alunos não têm amor pelo estudo, não sabem de onde vem aquele conhecimento, não interagem com ele, não entendem a linguagem. E isso eu comecei a ver que fica muito na linha da decoreba, sabe? Que a criança não se apropria, que chega nas férias e pergunta: o que tu aprendeu em matemática esse ano? A criança não sabe dizer. E eu não estou falando só de crianças pequenas. E por trás desse desinteresse todo pelo estudo, ele não é acidental. Ele é provocado realmente, para que a criança não se aproprie do conhecimento, para que ela não aprofunde em nada. Tanto que os ciclos de introdução de novos conteúdos em cada matéria, eles não têm nenhum sentido, porque a criança ali em ciências começa a ver um conteúdo superficial, e aí já passa um mês, ela já muda, sei lá, de plantas para sistemas orgânicos do corpo humano, e muda de assunto o tempo inteiro, e ela não vê conexão entre uma coisa e outra. E depois isso é trazido novamente muitas vezes na 6ª série, na 7ª série, na 8ª série, sei lá, no 8º ano, como chamam aí. E a criança sempre vê superficialmente e nunca aprofunda em nada. É unidade desconectada, né? Unidades desconectadas. Isso. É só um flash
que depois é retirado. Então, a criança, ela entrega aquilo que é pedido, né? Ela faz aquela prova superficial, o professor é obrigado a fazer uma avaliação também, e os professores não são contentes com o que eles fazem, eles sabem que a criança não adquiriu o conteúdo. Eu acho super engraçado, por exemplo, a matéria de inglês, né? Que se passa vendo o verbo to be da primeira série até o 3º ano no 2º grau, e ninguém aprende nada de inglês na escola. Então, é realmente falido isso, é uma perda de tempo impressionante. Só que, se a gente mata a vontade e a identidade da criança com a aprendizagem, ela assimila que aquilo não é para ela, que ela não nasceu para aquilo, que então ela tem que buscar a felicidade, a realização dela em prazeres imediatos. E aí a gente vê os alunos assim muito especializados em debochar, em fazer piada, em fazer bullying, em erotização. E tudo isso vai criando um adolescente, um adulto totalmente irresponsável, totalmente desconectado da realidade, que não busca solucionar os problemas e que fica à mercê. Eu acho que a escola hoje está mal criando bons funcionários, mas assim com baixa iniciativa e baixa capacidade de resolução de problemas. Eu até como empresário gostaria que né, formasse bons funcionários, né, numa visão assim de exploração, né? Como empresário, as pessoas até gostariam que as pessoas pensassem pouco e fossem bons funcionários, né? E então, mas nem isso às vezes acontece, né? Porque para ser um bom funcionário precisa raciocinar, precisa saber aprender, porque hoje em dia se aprende muito pouco, né? Desculpa ter te interrompido, mas quando tu falou sobre funcionários, né? É visível assim uma decadência a cada ano que passa, a cada ano que a gente tenta contratar. Eu, graças a Deus, aqui tenho uma empresa de tecnologia também, né? E ela é muito atrativa. Então, a gente consegue selecionar os melhores, né? Mas cada vez chega pessoas menos preparadas em todos os aspectos, inclusive os aspectos técnicos. Isso tem acontecido e tem ficado cada vez pior, né? E a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar isso. Acho que é uma geração que a primeira geração que está com o QI baixíssimo, inferior à anterior, né? O QI está em declínio. Sim, o que eu vejo, além de tudo isso que a gente já falou, é a filosofia que existe por trás desse método único, né? Incentivado aí a ser único, um único método. E a filosofia que existe por trás. Todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que passar pelas mesmas coisas. O professor é visto como um colaborador, então é aquela mesa redonda, onde o professor é só mais um, não existe autoridade nenhuma. E também não existe ensino, né? A gente vive no Brasil, faz de conta que eu estou te ensinando, tu faz de conta que tu aprende, eu te passo de ano, tu vai e termina ali o ensino fundamental, depois o ensino médio, e até mesmo uma formação, uma graduação, sem saber o que está fazendo, sem ter nada de carga, né? Nada. E acaba que a pessoa, se quer aprender alguma coisa, precisa, por ela, ir em busca. Então, eu acho que esse é um grande problema. A filosofia que está por trás. Existe alguém que pensou nisso, né? Existe um pensamento por trás disso tudo, um esquema para que as pessoas sejam analfabetos funcionais, para que as pessoas não pensem, ou se pensar um pouco, pense igual, né? Seja gado, pense igual a todo mundo. Então, Catiane, realmente assim, a gente às vezes pode ser visto como pessoas que acreditam numa teoria da conspiração, de que tudo é mal, de que existe um plano. Mas mesmo que não, vamos separar isso um pouco. Vamos dizer assim, então, vamos fazer de conta que há boa intenção, né? Vamos deixar dessa maneira, vamos colocar dessa maneira. Como pode um mesmo método, um mesmo currículo servir para todo o Brasil, para pessoas totalmente diferentes,
né, com níveis, talvez, de conhecimento diferentes. Uma criança pode chegar mais adiantada, ela pode ter mais acesso a recursos, outras menos. E todas chegam na sala de aula e têm o mesmo método sendo apresentado. Como que isso pode dar certo? É muito difícil, né? Então, não existe uma individualização. Não dá certo. Eu vejo assim, na minha história, eu fiz faculdade de história, né? Licenciatura em história. Eu aprendi história dando aula para as crianças lá em casa. Eu só fui aprender mesmo história quando eu tive que lecionar. Então, como é que pode tu passar 4, 5 anos na faculdade e não consegue agregar nada? Só o que eu sabia era sobre ideologias. Então, existe isso. Tá claro que a intenção é que a gente não seja formado. E sim, o método é chamado, o principal método aplicado hoje ao ensino escolar no Brasil se chama socioconstrutivismo. Viva né? Paulo Freire. É socioconstrutivismo lá do Paulo Freire, né, e de outros. Que explica e não se entende nada do que que- ele fala. Realmente, assim, quem entender Paulo Freire já é um milagre. Né? Mas, bom, o que acontece? O socioconstrutivismo, ele exige da criança um posicionamento sobre coisas que ele não estudou ainda. Ele pega o conhecimento, entre aspas, que ela traz da vida dela e supervaloriza. O que a gente vê muito é assim, a criança ela entra na escola, né, parece um brilho de querer aprender, um amor pelo conhecimento, né? E aos poucos isso parece que esfriando, parece que o costume, né, o hábito da própria escola vai tirando essa vontade de estudar. E existe também parece que toda a vida escolar o objetivo é o vestibular, né? Então todo mundo está caminhando para o vestibular. E depois que passa essa fase, a pessoa começa a buscar daí a formação, como se isso fosse uma garantia, esse diploma fosse uma garantia de, pronto, meu filho está encaminhado. A gente escuta muito isso, né? Então, a minha pergunta para vocês, assim, esse é o padrão que a gente vê hoje, né? Que outros caminhos as pessoas poderiam... muitas pessoas não conhecem, mas que existem, que a gente precisa trazer. Como que foi para vocês isso, né? Encontrar outros meios? Eu comecei a olhar o mundo com um olhar mais crítico a respeito de educação. Primeiro, quando eu fui professor, porque eu tinha que encontrar ali meios de ensinar, e eu percebi que para te ensinar, tu precisa de base. Então, eu ensinava eletrônica avançada, se a pessoa não tinha aprendido eletrônica básica, era difícil. Só que a pessoa não tinha aprendido eletrônica básica porque ela não tinha aprendido física. Ela não tinha aprendido física porque ela não aprendeu matemática. Ela não aprendeu matemática porque ela teve um primeiro e um segundo grau ruins, onde ela não aprendeu. O que a pessoa... os métodos de ensino escolares buscam muito manter a atenção da criança. Uma vez, a prova fazia com que a criança estudasse. Mas hoje em dia a gente sabe que pouca gente reprova. E, apesar de tudo, né, as pessoas, os nossos jovens, são muito inteligentes. Eles têm pouca cultura e pouco conhecimento de matemática e tal. Eles não têm a primeira parte, que é a gramática, né, que é absorver o conhecimento. Mas lógica, eles são muito bons. Então, eles já perceberam a lógica de que não precisa estudar para passar. Então, não aprendem matemática. Ou se aprendem a passar na prova e não realmente a matéria. Isso vai lá te trazer para um curso técnico, na parte avançada, uma dificuldade, porque é todo um dominó, sabe, uma cadeia de coisas assim, que tinha que ter chegado lá. É isso que a gente percebe. O que eu acho que iluminou muito o nosso caminho foi tomar a educação dos filhos nas mãos. E cada um é diferente, tem um ritmo próprio para aprender, e que eles também precisam construir um conhecimento muito sólido, né? Primeiro, adquirir a linguagem, eles precisam
dominar a linguagem, o som do nosso português, que está na poesia, que vem das vogais e que vai indo por som, né, dentro da poesia, dentro dos bons textos, né, aprender pela leitura em voz alta, pelo amor à leitura, por um ambiente amoroso em casa que valoriza o estudo. Porque a escola, eu acho que Montessori já falava sobre isso, ela é um lugar um pouco desconfortável. A criança é pequena e ela entra numa sala de aula com um monte de classes muito uniformizadas e alguém diz para ela, uma criança de 6 anos, você vai ficar aqui sentada, escrevendo toda manhã, copiando do quadro. Para a criança isso não faz nenhum sentido, porque a criança nessa idade ela é muito concreta. Então, para ela, partir do abstrato, partir da escrita, não faz nenhum sentido. E então a gente foi descobrindo que tem pessoas que estudaram o cérebro humano, que estudaram a forma de adquirir o conhecimento, que estudaram essa base linguística e que criaram métodos que trabalham na fase que a criança está, inclusive as cantigas de roda, né, as brincadeiras. Então, a gente percebe que a criança vai absorvendo o amor pelo conhecimento quando ela está num ambiente natural. E principalmente quando ela recebe isso da voz dos pais, da voz de alguém que ama ela, né, que respeita o ritmo dela de criança, né. E daí foi isso que a gente basicamente mudou, né. A gente trouxe a vida dos nossos filhos para o centro da casa, né, da nossa rotina, da nossa presença. E a educação ela pode ter como centro os pais, como centro a leitura, o estímulo que a família pode dar, desde ensinar a criança uma rotina de acordar, arrumar a própria cama, participar das atividades da casa. Isso tudo vai desenvolvendo nela uma consciência de si mesma, do seu corpo, do seu entorno, e vai despertando a curiosidade. E quando a curiosidade vem, a gente tem que alimentar. Então, ela vê um bichinho, então vamos estudar ele, vamos ver de onde ele vem, porque como ele vive, o que ele come, né? E assim por diante vai dando linguagem, vai dando espaço para que a criança se desenvolva e se interesse, né? Vai trabalhando a lógica. O José, por exemplo, joga xadrez. O José, o Antônio, o Tobias, jogam xadrez desde os 4 anos. 4, 5 anos. E quanto tempo nós dedicamos jogando xadrez com eles, né? Não foi na frente das telas que eles ficaram. Então, isso que a gente percebe que na escola é um pouco que desligado algumas habilidades e potências do ser humano. A criança tem que desligar para ficar adaptada àquele ambiente que é super insalubre para ela. E aí tem algumas escolas que não deixam nem jogar uma bola no intervalo, porque vai que a criança tropece e caia. Então, é uma super proteção em alguns aspectos e um grande abandono em outros. Né? Totalmente desconectado da realidade deles. Então, chegou a época de eu matricular a minha filha mais velha. E a gente foi, eu e meu marido, visitar umas escolas. Escolas boas aqui em Caxias, escolas devocionais, escolas católicas. E o que a gente viu não agradou. Então, no corredor, né, era época de Halloween, então tinha bruxas, vampiros, sei lá, o que mais. E nesse mesmo tempo, a gente teve contato com famílias que criavam seus filhos em casa. E eu não sabia que isso era possível. Eu nunca tinha pensado em fazer homeschooling, nem sabia que existia. Quando eu comecei a ter contato com essas famílias, que eram as primeiras famílias homeschoolers do país, e via aquelas crianças com gosto de aprender, inteligentes, virtuosas, né? Eu via a diferença entre essas crianças e as crianças que estudavam na escola. Então, eu resolvi, falando com o Lucas, né, meu marido, a gente resolveu pegar para nós essa responsabilidade, né, não terceirizar o ensino das crianças.
Foi então que a gente decidiu fazer o homeschooling. Naquela época não tinha nada, era um campo vazio, a gente tinha que ir garimpando material, garimpando curso, pouquíssimos professores, pouquíssimas apostilas. Foi, assim, uma aventura, mas, assim, a gente aprendeu muito, e eu não me arrependo de ter escolhido esse caminho, porque eu acho que hoje a gente está colhendo frutos de uma educação em casa, uma educação real para a vida, né, de verdade, assim, não uma coisa fria como na escola a gente estava falando, né, que o ensino ali pingado, a criança perde o gosto de estudar. E, em contrapartida, com o homeschooling, tudo é motivo de aprender, né? Cada bichinho que tu encontra, cada observação que tu faz. Hoje o Matheus estava brincando com um ímã, e aí tinha um telescópio, a gente ganhou um telescópio, e ele botava assim em cima da bússola do telescópio, e daí ele descobriu que o ímã mexia com aquela bússola. Olha, mãe, aqui, olha que interessante isso. Então, ele descobriu um magnetismo, né, que mexe com a bússola. E isso não ia poder ter sido feito se ele tivesse indo para a escola. Sim. E também, se a gente analisar a história, né, a gente vai perceber que o método de ensino sempre foi assim. Desde muito tempo, existe a figura do aluno e do mestre. Esse era o método de ensino da antiguidade. Milenar. Milenar, e sempre deu certo, né? Depois, as famílias contratavam um tutor. Quando a coisa se tornou muito complicada, assim, Revolução Industrial, muitas crianças nas cidades, né? Que o pai já não podia mais ensinar a profissão para o filho, né? Que era necessário. Aí que se criou a escola. Isso não deu... Tem seus problemas, né? Tem suas dificuldades. Então, por que jogar fora tudo que era milenar para dizer que agora só existe um método, só existe um meio de fazer o ensino, que é colocar a criança dentro de uma sala de aula aprendendo a mesma coisa que várias outras, cobrando o resultado numa prova, né? No ritmo que a escola precisa, nivelando por baixo, porque não pode deixar ninguém para trás, e fazendo com que a criança perca o interesse. E essa outra questão que nós falamos sobre toda a escolarização ter o objetivo final como o diploma, né? Esse é o normal, né? Que outra visão a gente pode mostrar para os pais que ainda não perceberam que não precisa ser assim? Essa é uma visão utilitarista. A criança que faz um caminho todo de uma vida, porque entra na escola com 4 anos e sai com 18, 19. Então, são muitos anos. Só para ter um diploma, é extremamente utilitarista. E, normalmente, vem associada com a questão financeira, com o poder ou com o prazer, que são projetos de vida muito vazios. E aí, isso gera o que se chama de homem líquido, né? Gera o que a gente vê hoje, pessoas deprimidas, com 14, 15 anos, que têm tudo. E que não poderiam estar nesse vazio, porque justo a pessoa não tem um projeto de vida, ela não interage, ela não é criativa, ela não está autorizada a transformar a realidade, ela não tem as ferramentas, é como se ela ficasse bem como a gente fica na frente de uma tela, completamente passivo diante da vida, né? O homem da caverna, assistindo a realidade por uma sombra dela. E esses métodos socioconstrutivistas que dizem que a pessoa já tem o conhecimento, que ela só precisa interagir, ele subestima demais a inteligência da criança. Subestima demais a capacidade de concentração e dedicação. Por que a criança não pode esperar e não pode ter paciência de investir um tempo na leitura de um texto inteiro, de uma fábula? Eu preciso trabalhar com ela uma manchete de jornal, porque é isso que trabalham na escola. Pegam uma manchete de jornal ou um gibi, uma tira de gibi, e vão fazer análise morfológica ou gramatical daquela tira de gibi. Será que a criança não é capaz? E aí vira um homem líquido, é uma pessoa que não se atém a nada, que não tem foco nenhum.
que não tem um projeto, que não tem um ideal. E quando a vida começa a mostrar para ela que para conquistar qualquer coisa, ela precisa de sacrifício, dedicação, que ela precisa se dedicar, ela desiste. Aí vem a depressão, aí vem o suicídio. É porque esse método ele está gerando pessoas que, como tu falou, são pessoas líquidas, né? Ele não tem, não tem valor, não tem, é tudo vazio, né? Então a coisa não está real. Não é uma educação para a realidade, para a vida, e é uma educação assim totalmente vazia, porque a gente fica pingando conteúdo. Nunca que uma pessoa vai conseguir desenvolver a inteligência, desenvolver os seus dons com um conteúdo pingado, né? Então essa visão, ela é mais assim uma visão crítica. Essa visão pedagógica, ela é mais uma visão crítica para criticar tudo, mas sem ter profundidade em nada. Então, eles formam pessoas que criticam todas as coisas, todas as correntes, as pessoas que têm dinheiro, que não têm dinheiro, o sistema critica tudo, tudo deve para mim, né? Eu sou a vítima do sistema. O oprimido. O oprimido, eu sou o oprimido, eu sou aquele que precisa ser visto, eu sou a minoria. E, enfim, cria uma pessoa ali que depende do Estado, né? É proposital, depende do Estado, depende de tudo para viver, sem inteligência, vivendo ali vazia de conteúdo e com a inteligência dela baixíssima. Eu acho interessante porque esse socioconstrutivismo, essa palavra sócio, né, ela já mostra assim que quer formar, quer dar os tons de como o ser humano vai interagir em sociedade, né? Então é mais importante essa parte social, né, da interação social, do que realmente conhecimento. Tá? Porque então, como a pessoa vai interagir em sociedade é uma questão mais de valores e de caráter. Não é uma questão de conhecimento. Então a escola não está mais dando conhecimento. E ela vem dizer que o conhecimento se constrói, né? Se constrói ali onde cada um pensa como quer. Isso cria um relativista, né? Porque antes de eu conhecer algo, antes de eu me posicionar no mundo, antes de eu agir no mundo, eu já tenho opiniões sobre política, sobre relações de trabalho, sobre economia, né? Eu estou construindo um conhecimento, ou seja, mas eu estou construindo na areia, porque eu não tenho os tijolos para construir. Eu nem sei o que é. Nem sabe o que é, mas já tem opinião. Ela não tem uma opinião, ela reproduz uma opinião. Claro, é um método, exatamente, é que eu queria chegar. É um método de manipulação. Sim. Mas essa questão, essa manipulação, por um tempo, ela foi utilizada para que todo mundo contestasse o governo, que na época era um governo, né, que não era um governo de esquerda, né? Então foi trabalhado muito essa questão de contestar. Hoje existe um governo de esquerda e ainda assim se aplica o mesmo método. O que se está visando ali? É que se conteste os valores que levam a termos governos não revolucionários, a termos governos, como é que se diz? Conservadores, que são a família, patriarcado, a propriedade privada, a religião, sim, a moral judaico-cristã. E aqui um pouco, essa educação vai fazer com que os filhos comecem a contestar a própria autoridade dos pais. Sim. Logo, logo, eles vão estar se voltando contra, criando um asco, criando uma animosidade interior contrária a tudo que vier que foi transmitido de pai para filho. E eles vão criar uma ideia, uma utopia de uma sociedade completamente diferente dessa, só que isso não existe. E, Jerusa, tu estava falando, né, sobre, parece até uma, assim, nossa, que a Jerusa está falando é a teoria da conspiração. Eu só queria lembrar de uma música, né, para mostrar como, primeiro na universidade, no meio artístico, essa questão de contestar a autoridade dos pais
ela foi implantada, foi desejada. A gente pode ver aquela música, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Quer dizer, uma música que traz Coloca um dilema, uma né? reflexão de como pode, depois de tudo que nós fizemos, a gente não quebrou com a forma como os nossos pais pensavam. Que forma? Né? Valores judaico-cristãos, patriarcado, né? Que, na verdade, é o nome feio que eles deram para a família, né? Patriarcado. Então, existe uma vontade por trás disso tudo. E o que acontece, né? Um método de ensino, ele é a ponta da flecha, né, de um pensamento filosófico, de uma visão de ser humano. Só que a maioria dos pais não está atento a isso, não tem acesso a isso, não enxerga que isso modela o seu filho, que está alimentando o imaginário dele sobre a vida, sobre a sociedade, sobre o futuro, nos anos mais importantes da vida, que é a infância. Então, ele está alimentando e ele está direcionando esse ser humano para um lado, para um destino, né? Eu coloco lá no Waze um endereço e ele vai me levar lá. Só que, vamos dizer que essa viagem da educação, que é a infância e a adolescência, conforme a linha que se seguir, vai levar talvez para um lugar que os pais não querem. E quando eles se derem conta, já vai ser tarde demais. Por isso que é importante a pessoa parar e analisar. Da onde vem isso? Tem uma linha filosófica que diz que o ser humano ele é bom e quem o corrompe é a sociedade. Isso, ninguém gosta de pensar que o ser humano é ruim e que um bebê ou uma criança possa ter maldade, né? Parece algo agressivo. Mas é assim. O ser humano não nasce bom e nem pronto. Ele precisa ser educado. Ele tem uma tendência terrível a ser egoísta. E até aquele filme Senhor das Moscas, que é um filme que eu recomendo muito, mostra, né, um grupo de crianças que naufraga lá, o avião cai, eles naufragam, param numa ilha e começam a viver sem adultos. E eles se tornam extremamente hostis e malvados, porque não tem ali a educação. É uma contestação ao mito do bom selvagem, né? Exato. E então, esse tipo de método tem uma visão de que o ser humano é bom e que a sociedade o corrompe. Só que o teu filho, né, para quem está assistindo, ele vai criar um orgulho, uma autoimagem tão inversa que ele não vai se deixar educar. Que ele não vai introjetar os limites, os valores, e ele não vai conseguir se encaixar num ideal de vida bom para ele, né? Chegar a ter uma família, chegar a exercer os talentos dele para fazer o bem. E isso vai fazer com que ele viva num egoísmo tal que vai chegar um momento em que nada vai satisfazer a vida dele. A gente está criando revolucionários, né? Estamos criando revolucionários, não tem outro papel. É que se a sociedade, desculpa, mas é que se o ser humano é bom e a sociedade o corrompe, vem comigo que nós vamos construir uma nova sociedade. Exatamente. E eu tenho a sociedade ideal, eu tenho a ideologia que gera a sociedade ideal onde você só precisa se encaixar, porque, né, não precisa melhorar. E nós aqui somos pessoas comuns, né? Nenhum de nós tem vida intelectual, nenhum de nós nós somos pais e mães que trabalharam para educar e alimentar e tudo, sustentar filhos, muitos filhos, mas a gente está despertando, né? É o ser humano comum que está despertando. Espera aí, eu construo e alguém vai lá e destrói. A gente tem visto muito até pais que financiaram toda a vida toda a faculdade, né, dos filhos, e agora muitas vezes se deparam com um jovem que tem valores bem distantes da família, né? Com pensamentos revolucionários, com pensamentos, né, enfim, que não são compatíveis. E eles ficam pensando, mas o que eu fiz, né? Onde que eu errei?
na educação do meu filho, porque eu fiz tudo para que ele se formasse em direito, enfim, e agora nem eu consigo mostrar para o meu filho que a visão dele está distorcida, que ele não está conseguindo enxergar as coisas como elas realmente são. E até mesmo resolver problemas simples da vida real, né? Então, a pessoa estudou, e aí você fica decepcionado porque uma situação concreta em que exige um pouco de maturidade, a pessoa não consegue. Então, diante de todos esses problemas que a gente falou, né? Por que vocês consideram importante que os pais se conscientizem disso, né? Que olhem para essa realidade e não vejam como algo distante, assim, é assim mesmo, está todo mundo fazendo isso, e o que resta é seguir o mesmo caminho, né? Que outros meios a gente pode trazer para os pais de que pode ser feita de outra forma hoje, né? Eu acho que a analogia que a Jerusa fez com o GPS é muito boa, né? Porque existe um destino e existe um caminho. Quando um pai coloca o diploma, a formatura do filho em medicina, em direito, em engenharia, como o destino, não importa qual caminho vai ser pego. Inclusive, o caminho mais rápido, o caminho mais econômico, é mais importante, certo? Só que a gente tem que se dar conta que um diploma não é o fim último de nada. O diploma é um meio. E aí, quando você chegou ao seu destino, né? Que é o diploma. E aí depois vem um vazio. O diploma, ele deveria ser uma ferramenta para atuar no mundo. Atuar como? Com valores, com dignidade, com amor, com presença. E tudo isso fica esquecido porque os pais estão preocupados com o diploma. Até um pai que tem um filho, ele entende que o importante dele ter um diploma é que ele sustenta a família. Sustenta melhor a família. Então, o diploma é para a família. É para eu me realizar no mundo como pai. Mas para o meu filho, eu digo para ele que o fim último é o diploma. Depois tu pensa na tua vocação. Depois tu pensa nos teus valores. Depois tu pensa em ser abnegado, em abrir mão de prazeres. Depois. Por quê? Porque está tudo dando certo. Ele vai chegar no diploma. Isso não é verdade. Isso daí é o caminho da frustração. É colocar o posto de gasolina como o meu destino final. O que as pessoas talvez não se deem conta é que essa questão de escola, diploma, ela é muito moderna. Nem sempre foi assim. Sim. Né? Então, o normal, aquilo que faz anos que a humanidade exerce, é a educação dos filhos em casa. O normal é educar em casa. Os pais serem a autoridade, terem a supremacia da educação dos seus filhos. E isso é o que falta, essa consciência desse direito natural dos pais. Porque quando eu dou para uma escola, para uma pedagogia como a que a gente tem única, né, agora no Brasil, essa autoridade sobre os meus filhos, eu estou transportando para eles todo o futuro deles, né, todo o futuro dos filhos, toda a criação, digamos assim. Eu não posso depois reclamar, né, porque eu terceirizei. Eu entreguei para eles o direito de educar, em vez de pegar para mim. Então, eu acho que o que falta é essa conscientização de que o normal não é a criança ir para a escola. O normal é que os pais eles possam se responsabilizar pela educação. É claro que nós temos pais que não podem educar. E por isso daí o Estado teria que prever isso e oferecer uma educação escolar, técnica, enfim. Mas isso tem que vir decidido pelos pais e não assim uma coisa que todo mundo faz, né? Porque todo mundo faz, a sociedade faz, então eu vou fazer também. Tem que ser uma coisa pensada. Então é importante que as pessoas saibam disso, que o normal é que nós pais,
exerçamos o nosso direito à educação dos filhos. Tu falou agora, eu pensei, né? Na maioria das coisas que a gente vai adquirir, vai comprar um serviço e tudo, a gente quer conhecer os processos. A gente tem acesso, né, ao manual, ao processo, ao material que é usado. Se a gente vai, desde uma academia, um serviço de academia, de exercício, ou se a gente vai comprar um eletrodoméstico, um carro, uma viagem, a gente quer conhecer os processos, os profissionais, o que as pessoas pensam, para onde vai e tudo. Só que na educação, a gente não sabe o que aquele diretor de escola, aquele professor, aquela apostila, aquele livro didático, o que eles pensam. A gente não conhece o processo. Os pais, na pandemia, caiu uma ficha geral, assim. Todo mundo pensou, meu Deus, por que dessa forma? Por que esse conteúdo? E viam consternados, assim, que aquilo não funcionava, mas tudo é como um circo. No circo, a gente senta e assiste o que está ali no picadeiro, a gente não vê nos bastidores o que acontece, né? Então, o que eu vejo, assim, que todos os pais, não importa se eles estão educando em casa ou se estão mandando para a escola, todos têm que parar para pensar. O que pensa quem escreveu a apostila que meu filho lê, né? O que diz o livro que foi indicado para leitura obrigatória? Eu fico impressionada, as escolas indicam livros com tanta literatura clássica, maravilhosa. Por que indicam livros tão ruins, de autores que estão começando a escrever e que não têm nenhum conteúdo de verdade para transmitir, né? E a escola escolhe, o autor chama na escola, faz um momento literário e despreza, né, clássicos como o Lusíadas, como o Olavo Bilac, como Cecília Meirelles, despreza um tesouro, né, que está aí, é o Monteiro Lobato, que está à disposição. Então, eu chamo a atenção dos pais, né? Será que tu vai criar gosto pela leitura no teu filho com que idade? Será que realmente ele com 10 anos, não começou a ler, não despertou para a leitura? Será por quê? Porque ele não está bem alfabetizado e não entende o que lê? Ou porque o livro que ofereceram para ele é muito ruim? Sim. Ou porque o pai e a mãe não leem e não despertaram para a importância disso? Sabe? Ou porque ele vive nas telas e o cérebro dele só aceita algo que tenha luzes, velocidade, de estímulo e tal. Quando que teu filho vai ler? Ou tudo que ele vai aprender na vida vai ser pela leitura que alguém fez e que a inteligência artificial resumiu para ele? Só que aí não é só o conhecimento técnico, que é o de menos. Se uma pessoa dedicada, se ela quiser aprender algo técnico, né, Márcia, um funcionário que da Cunha quiser realmente aprender, em 1 ano dedicado, ele aprende. A questão não é essa. A leitura que os filhos estão fazendo é do ser humano, modelo para eles. Quem eles vão ser como homens, como mulheres. A filosofia aí que está. Né? Exato, eles estão tomando por modelo uma pessoa que é desonesta, uma pessoa que se deixa arrastar pelo sentimentalismo, entendeu? Uma pessoa relativista que hoje acha que é correto uma coisa, amanhã já acha o contrário, que acha que o casamento é algo para o meu prazer, que eu permaneço fiel só enquanto me interessar, que a minha sexualidade muda. Então, é isso que está formando aquele ser humano ali. Então, eu acho que os pais têm que retomar a sério o seu papel. O professor lá tem 35 alunos. Ele não vai se comprometer nesse nível, né? É que a gente tem uma tendência a se enganar, né? Então, se a gente está falando, acho que a gente está tentando ser claro com os pais que têm filhos escolarizados, né, que eles estão se enganando. A gente idolatra o Estado, então, se o Estado diz que é assim, que tem que ser educação, a gente vai lá e aplica educação assim. Ah, mas eu discordo um pouco, então vou botar meu filho num colégio particular. Legal.
está tudo resolvido. Ah, Só não, que mas não. também o colégio particular ele não tem os mesmos valores religiosos que eu. Então, eu vou botar num colégio confessional da mesma religião cristã, da mesma, né, denominação cristã, católica, evangélica, adventista, que eu pratico. É só isso? Não é. Infelizmente, a gente tem que ser claro com todo mundo. Não é só isso. A gente precisa entender que lá dentro tem um diretor, que tem uma visão de mundo, que é diferente, que usa uma apostila igual em toda a rede daquele colégio, que essa apostila é cheia de doutrinação, é muito fraca, exige muito pouco dos nossos filhos. Que naquele colégio não há uma luta contra sexualização das crianças, né? Ideologia de gênero. Por quê? Porque existe um medo gigantesco de ser processado. E o colégio mesmo incentiva os alunos a estarem nas telas. E hoje, as pesquisas que mandam fazer trabalhos em grupo, eles usam inteligência artificial. A gente tem que despertar para isso, não adianta continuar tapando o sol com a peneira. O ensino na escola precisa ser, no mínimo, repensado todos os dias em casa pelo pai e pela mãe. Tem que olhar o que o aluno, o que o filho aprendeu e dizer, olha, meu filho, isso aqui está cheio de ideologia. Eu peguei uma vez uma apostila do meu filho, colégio particular, católico, caro pra caramba, né, nos padrões de Caxias. Tem colégios muito mais caros fora de Caxias. E lá tinha 4 páginas sobre os peixes. Eu não entendo como é que alguém consegue aprender alguma coisa sobre peixes em 4 páginas, mas tudo bem. 2 páginas, assim, né? Página 1 e página 2, peixes ósseos e peixes cartilaginosos. Algumas figuras, uns pequenos textos. Aí, quando a gente passava para a página seguinte, tinha uma raia no fundo do mar e um monte de texto. A raia era escura, né? Uma raia escura com umas pintas, assim, dava para ver que era um peixe ali. E um texto em branco, que ocupava as 2 páginas. E o título era A Extinção das Arraias. Então, o peso de falar que um animal está em extinção é tão grande quanto o peso de falar sobre todos os tipos de peixe, como eles vivem, as diferenças, né? Então, no fundo, a gente está criando uma criança deprimida. Seu filho está virando uma criança deprimida, pior, porque o que ela vai fazer sobre a extinção da raia? Ela não sabe nada sobre a raia. A raia não vende em mercado, ninguém compra a raia para comer, ela não pode nem boicotar. E ela não leu sobre a formação celular, sobre a reprodução, ela não sabe o que a raia come, como ela se alimenta. Ela só sabe que ela está em extinção por culpa do ser humano, que explora a natureza e que é um grande inimigo. Quem botou essa ideia na cabeça dela? Ou seja, ela está sendo induzida a ser uma criança globalista, e como que é a Agenda 2030, vai comer só vegetais e insetos. Por quê? Porque a produção de carne ela é muito agressiva. E como é que eu posso dizer que o meu filho passar na prova está suficiente se ele está sendo induzido a ser uma pessoa que odeia a humanidade por destruir a natureza? É que a prova ela é uma forma de a pessoa viver de elogio e respeito humano. Não o respeito humano no sentido de respeitar o ser humano, mas o respeito humano no sentido de se submeter à opinião dos outros. Hoje se vive, se move de opinião, de imagem e opinião. Se eu agradar, se eu transmitir uma boa imagem no Instagram, nas redes sociais, e tiver uma opinião positiva ao meu respeito, não importa se eu estou ensinando algo bom ou ruim. O que importa é a minha imagem, né? E o que importa é a opinião dos outros ao meu respeito. Então, educar para isso é extremamente perigoso. Vai chegar um momento em que a opinião das pessoas não vai ser positiva e aí eu vou me suicidar. Entendeu? Se eu vivo de opinião, se eu vivo de imagem, né? A felicidade, quando eu me dedico a estudar um assunto e tem a ascese, a ascensão, eu acho que o principal motivo para a gente estar aqui investindo o nosso tempo,
para mostrar para as famílias que elas precisam parar para conhecer os métodos de educação de um ser humano que são milenares, que são maravilhosos, e também os que são ruins, é para dizer que o potencial de um ser humano, que a capacidade de um ser humano é muitíssimas vezes superior ao intelecto dele. O ser humano é muito mais do que o intelectual, ele é muito mais do que a ciência, ele tem um valor em si, profundíssimo, só por ser. Ele é importante. Então, está tudo invertido, está tudo ao contrário. O ser humano está sendo educado para se submeter à criação. E quando Deus criou todas as coisas, ele disse, submeta a criação a ti. Está se invertendo, entendeu? Isso sem falar que o próprio intelecto não está sendo desenvolvido, né? Porque você não trabalha o desenvolvimento cognitivo da criança. Você simplesmente vai passando vários conteúdos, um enciclopedismo, vários conteúdos que vão se acumulando, que a pessoa não vai lembrar. É muito fácil a gente acessar na nossa própria experiência, que a gente não lembra de muitas coisas que a gente estudou, né, na nossa experiência. Então, não é feito nem o desenvolvimento intelectual, nem isso, né? Eu acredito que todo pai que, de fato, se debruçar nesse assunto que a gente está falando aqui, se realmente ir atrás dos problemas dessas pedagogias que estão sendo aplicadas hoje nas escolas, eles vão se dar conta de que realmente é muito vasto esse problema. E quando conhecem o homeschooling e percebem o que realmente o homeschooling proporciona, não desculpas, mas os motivos que hoje impedem a pessoa de fazer o homeschooling, eles vão se tornando pequenos, né? Porque os motivos para fazer se tornam muito grandes. Mas a gente também sabe que tem muita gente que tem uma visão distorcida sobre o homeschooling. Que muita gente acredita que vai afastar a criança de uma realidade com o objetivo de que ela não conviva com outras pessoas, com outras opiniões, colocar numa bolha. E essa é uma das principais objeções ao homeschooling, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, para que as pessoas realmente percebam que essa visão muitas vezes não condiz, né, com a realidade. Quer falar, Kátia? Então, botar numa bolha, né? A gente tem que analisar como que a criança socializa numa escola, né? Ela senta numa carteira, fica ali copiando. Ela vai conversar com a amiguinha do lado, com a amiguinha do outro lado, um amiguinho de frente, um amiguinho de trás. Talvez com alguém da turma, na hora do intervalo. Mas a verdade é que ela está socializando com os seus iguais, né? Ela não tem nada a acrescentar ali. Ela vai desenvolver um intelecto, ela vai desenvolver a visão de ser humano, mesma dos seus iguais. Enquanto que uma criança que não vai para a escola, que estuda em casa, ela tem a família para conviver, ela tem amigos, ela pode fazer um esporte fora, vai ter uma turminha também. Então, assim, essa visão como é que fica a socialização, ela é um mito, né? Um mito que coloca uma carga grande nos pais homeschoolers, e é irreal, sabe? Eu vejo assim que os meus filhos são mais sociáveis, eles conseguem socializar melhor quando eles estão num ambiente, porque eles têm respeito, porque eles sabem que cada um ali merece, eles sabem dar autoridade a quem é autoridade, do que quem não faz o homeschooling. Então, essa visão é mentirosa. E existe uma questão de humildade, né? Humildade é a gente saber quem a gente é e não se colocar nem acima e nem abaixo. Eu me lembro do meu tempo de colégio, e quem não... Vocês lembram também, todo mundo lembra. Num colégio, numa sala de aula, se formam os grupos. E eu estou seguro quando eu estou no meu grupo. E quando eu estou fora do meu grupo, eu estou inseguro. Só que quem
quem aprende a viver dessa maneira nos seus grupos, quando chega num lugar novo, está sempre inseguro. Por quê? Porque os grupos estão sempre se agredindo. Vamos ser sinceros, o ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo. Ele é igual, ele tem o pecado original, ele tem as tendências para o mal, ele não existe bom selvagem. Então, uma sala de aula é uma guerra de vaidades. Quem é um pouco diferente apanha de tudo que é maneira de bullying. Aí tu forma o teu grupinho. Eu me lembro, eu tinha o grupinho dos menos abonados do colégio Nossa Senhora do Carmo. O que a gente ficava falando? Que os pais dos colegas todos eram ricos porque um enganava os empregados, não sei o quê. Aí tinha outro grupo que era o grupo dos que eram bons no esporte. Aí tinha outro grupo. E cada vez que tu tinha que transitar entre esses grupos, tu te sentia mal. Tu te sentia agredido. Só que toda vez que tu sai daquela sala de aula e tu entra, por exemplo, num parque, todo mundo ali é do outro grupo. Tu não consegue interagir. E a gente vê os nossos filhos homeschoolers, eles chegam num parquinho, eles vão direto numa criança parecida assim em idade e diz, posso brincar contigo? Direto. Não tem uma vergonha nossa, ele vai dizer que não para mim. Por que eles não dizem não? Então eles sabem que não vai. Agora no colégio, é só tu ser um pouco diferente, e em algum aspecto tu vai ser diferente, tu é rejeitado. Então não existe socialização na escola. É uma mentira. Essa questão do indivíduo, né? Eu me vejo a imagem do filme O Extraordinário, aquele menino que tinha o rosto assim todo, né? Que ele ia com o capacete de astronauta para a escola, né? Trabalha esse tema um pouco, né? Ele era, inclusive, homeschool, e daí ele vai para a escola para desenvolver, né? Para conviver, porque eu acho que ele tinha só uma irmã, né? Mas essa questão da escola, eu questiono um pouco, porque todo mundo está como que equilibrando cristais, né? Ou caminhando em ovos. Os professores, os diretores e os pais estão tentando gerar um sistema que, no fundo, ele está mais a serviço do mercado de trabalho do que exatamente das crianças. Ele não é o melhor para as crianças, porque se fosse, seria bem menos alunos por sala de aula e mais nivelados por interesse e aptidão do que por idade, como é o caso hoje, né? Que tu tem lá um corte em 31 de março, a criança que fez 6 anos até ali, ela fica na primeira série. A criança que não fez, ela fica no pré. Então, é um corte burro, completamente ignorante, porque aí aquela criança que está dominando a linguagem, que está animada aprendendo a ler, ela é freada. Não, tu está no pré, porque tu ainda não está na idade de ler. E aí manda o bilhete para casa. Olha, pai e mãe, segura a onda aí com o teu filho, porque ele está atrapalhando. Ele está aqui lendo, enquanto os outros estão ainda aprendendo a, sei lá, a ler o próprio nome. Então, o sistema escolar ele não foi feito para que as crianças aprendam a se respeitarem, a conviverem e socializarem. Ele não foi feito para isso. Senão ele seria muito diferente. Até tem algumas escolas, inspiradas em algumas pedagogias diferentes, que tem horta, que tem mais esporte, que tem um ambiente diferente, que as cadeiras são pequenininhas, que tem menos alunos por sala de aula, né? São escolas que perceberam que precisam proporcionar para a criança, que tem as mesas redondas, não sei se vocês já viram, que as crianças ficam se olhando, não ficam numa cadeira separada da outra, né? Que tem lá um horário. Então, o que está por trás dessa escola que pensou em tudo isso? Que tem banheiro dentro da sala de aula. E eu questiono quem é aqui que consegue, num grupo de adultos de 35 pessoas, tá? Dar uma atenção personalizada para cada um. Ninguém consegue. Muito pior com criança. O professor ele é em sala de aula. Só que ele dá um turno de aula e sai.
e vai para outra turma, e são, às vezes, 5, 10 turmas numa semana. Ele não tem capacidade de interagir com ninguém. Então, a criança ela está no meio de muitas pessoas, mas ela está sozinha. Ela está completamente isolada ali. Ninguém conhece ela, ninguém olha para os talentos dela, e ela não tem espaço para ser quem ela é. Porque se ela tiver mais talento naquele conteúdo, vão frear. E se ela estiver atrasada, vão acelerar. Então, no fundo, o que todo mundo quer na sala de aula é nivelar todo mundo no raso, no meio. Para quê? Para que haja uma boa convivência e os pais possam ter os filhos ocupados em segurança das 7 às 7, para que eles possam viver uma vida paralela. Como se às 7 da noite eles pegassem a criança pronta. Entendeu? Mas Pronto. pegam a criança já com janta, se for pequeno com a fralda trocada. Acontece isso mesmo. Jerusa, você falou de um tema muito importante, que é essa questão da necessidade de personalização, né? E isso é um dos grandes diferenciais do homeschooling, né? Que cada criança tenha um ensino dedicado, um ensino personalizado. E existe uma dificuldade muito grande de alguns, que vários pais estão passando, daquele filho que não se adequa, né, a esse modelo escolar. Então, eu queria que vocês também falassem agora, no ponto de vista de vocês, por que é importante que os pais conheçam outros métodos, mesmo os pais que têm filhos na escola, né? A importância de conhecer outras pedagogias, até para saber lidar, né, com todos esses problemas que nós falamos. Eu vou até passar a bola, porque eu acho que a Kátia estudou muito mais do que eu. Mas a gente não precisa reinventar a roda. Tem pessoas que dedicaram a sua vida, né, a estudar o comportamento do ser humano e a ver a melhor forma. A pessoa tinha um talento para pedagogia, entendeu? E ela vê a melhor forma para aquela criança, naquele estágio dela, aprender algo, né? Então, isso já foi feito. A gente não tem que ficar numa tentativa e erro. A gente pode aprender com a experiência, com a tradição, né? A gente não vai pegar tudo e botar fora. Então, eu vejo ali como a experiência de Montessori, por exemplo, tem muitas coisas boas que podem ser aproveitadas. Respeitar a criança na sua concretude, né? Então, a criança ter um espaço onde ela se sinta, que seja do tamanho dela, né? Para algumas crianças isso é muito importante. Alguns métodos também ajudam a seguir um processo, porque a educação ela não é assim. Ela não acontece como se quer na escola. Uma coisa é o que vem externo, outra coisa é tornar íntimo. Eu pegar aquilo e tornar íntimo, tornar meu. É um conhecimento que eu adquiri, que eu consigo, né? Então, não sei se vocês querem dar os pontos, mas para mim educar é sempre um processo. E esse processo, esses métodos que estão, por exemplo, no curso, as várias linhas de educação, elas trabalham processos. E às vezes os pais precisam respeitar, porque tu não vai ver resultado na primeira semana. Entendeu? Tu não vai pular etapas. É que como na alfabetização, tu não vai apresentar o alfabeto no primeiro dia. Tu vai ficar num processo de estímulo, de escuta da linguagem, de leitura em voz alta, de sons, de memorização, de poemas, de músicas, muito tempo. Até que a criança ela brinque com as palavras, ela tenha bastante vocabulário. E aí ela vai sozinha querer saber como é o A, como é o B. Isso vai dar para ela um campo de atuação. Ela vai se apropriar da linguagem, vai tornar íntima, né? Deixa de ser externa, estranha e passa a ser íntimo, passa a ser próximo. O conhecimento passa a ser meu, né? Então, o processo de educação tem que ser um processo de apropriação do conhecimento. E é mérito da criança. Mas qual é a importância dos pais conhecerem vários métodos?
né? Primeiro, o método, ele é um passo a passo, né? Ele tem ali como fazer, como chegar a algum fim. Agora, o que é mais importante, na minha visão, é o pensamento por trás, né? Porque te leva a que fim, né? Então, um método que pensa o ser humano como pessoa, que vai educar aquela criança integralmente, né? No seu corpo, na sua alma, entende? Então, a importância de conhecer um método, a importância de conhecer essa visão de método, para saber que resultado eu vou ter. 2 mais 2 é igual a 4. Se eu aplicar esse método, eu vou ter um resultado de pessoa, vou ter um ser humano educado daquela maneira. Então, eu posso escolher o que eu planto, mas não posso escolher o que eu colho. Exato. Então, essa é a importância. Qual é a visão do ser humano? Qual é a visão do professor? Qual é a visão do aluno do método? Né? Como que eu vou aplicar esse método? Está respeitando as fases do aprendizado? Está respeitando o meu filho? Né? E a importância de conhecer vários, não conhecer um só. Cada filho é diferente. Cada criança tem a sua necessidade, a sua particularidade. Então, se eu conheço mais que um, eu vou saber que um é mais apropriado para o meu filho mais velho, outro é mais apropriado para o meu filho mais novo. E não que eu tenha que aplicar assim vários métodos ou conhecer eles profundamente, não é isso, né? A gente não vai virar um doutor em educação, mas a gente precisa sim conhecer principalmente a visão filosófica do método. E ter boas referências, né? Porque tu vai buscar um tutor, um material pela referência que tu tem daquilo. Então, tem que entrar nesse mundo, não tem como fugir. Os pais precisam tomar a educação dos filhos nas próprias mãos. Mesmo que a criança esteja escolarizada. A gente não pode deixar o vento levar. Né? E a gente, muitas vezes, a gente coloca pontos de avaliação de se está dando certo ou errado, porque meu filho fez uma bela apresentação no final do ano. Né? Meu filho teve uma ótima apresentação no final do ano, então está tudo bem, teve boas notas, não pegou recuperação. Né? Mas o caminho que ele tomou, os passos pelos quais ele foi educado, também estão formando o caráter dele. E talvez isso seja mais importante, porque conhecimento, aprender uma língua, aprender matemática, aprender biologia, é possível resgatar, né? Mas aquilo que fica arraigado no caráter, ele não é muito difícil mudar depois. Né? O filho já não dá mais a adolescência, né? O filho não dá muita bola porque os pais falam. Então, se eu escolho um método construtivista, provavelmente eu estou criando ali uma criança que critica tudo, sem analisar, sem respeitar a hierarquia de quem estudou mais do que ela. Certo? Mas lá na frente, essa mesma pessoa criada pelo construtivismo vai ver uma manchete assim: especialistas dizem que, e ela aceita. Porque ela não aprendeu nada. Na hora de aprender, ela estava criticando. E na hora de criticar, ela não tinha base. Então, o construtivismo vai produzir um relativista que coloca a própria opinião em primeiro lugar, mas que é muito fraco para ter a própria opinião. Então, muito manipulável. Eu acho interessante também alguns métodos que dizem que a criança tem que aprender brincando. E quando acabar o tempo de brincar, e quando a vida for ter que ser levada a sério, aonde que esse método de aprender brincando tem o seu ponto de corte? Não, meu filho. Existem responsabilidades. A vida não é uma diversão. Aonde acontece isso? Se os pais não tomam a educação dos filhos nas mãos e entregam tudo para a escola, para aquele diretor de escola, para aquela metodologia, para aquela apostila que foi escolhida, que normalmente a gente sabe que os maiores grupos econômicos dominados pelos maiores mega magnatas, né,
são donos das grandes empresas de educação hoje em dia. E eles escrevem as apostilas. Ai, vamos ser ingênuos e acreditar que eles fazem isso com as melhores das boas intenções. Não, eles estão manipulando os nossos filhos. Como eu falei, da questão da extinção das arraias. Eu só posso me deprimir. Eu li o texto. Eu só posso me deprimir porque as arraias vão ser extintas e eu não tenho nada para fazer. Se eu pegar uma forma de ensino, porém, clássica, onde primeiro eu ensino muita linguagem para o meu filho, muita lógica, e só depois peço para ele se posicionar, ele aprende que existe hierarquia, ele aprende que ele precisa aprender com quem já estudou antes, com quem se aprofundou naquilo, que ele precisa raciocinar muito antes de querer se expressar. Né? Eu acho que o mais importante também da educação clássica, ou essa que valoriza a tradição, que valoriza os tesouros, né? Aquilo que é clássico, aquilo que é imortal, aquilo que o ser humano já conseguiu produzir, né? É uma pessoa que tem uma atitude de agradecimento e de contemplação. Ela aprende a contemplar. Ela aprende a se encantar pelo que o outro fez e deixou ali, pela mensagem que alguém deixou para ela. E ela se conecta com a própria história, ela se conecta com o futuro, ela se sente parte, ela não se sente um ser humano abandonado aqui nessa terra por acidente que não tem vínculo com nada. É isso que está acontecendo com as pessoas. Por isso essa depressão tão grande, por isso essas raves, essas festas, essa autodestruição dos jovens. Né? São autodestrutivos. Por quê? Porque eles não estão conectados com nada. Né? Eles não têm condições de parar e escolher o melhor, porque eles não absorveram conhecimento. E é isso que a gente está propondo também para os pais. Você que é pai, que está nos vendo aqui, talvez os que não desligaram ainda, porque talvez a gente tenha falado coisas meio fortes, né? Mas é isso aí mesmo, a gente não pode deixar de dizer. Como é que tu quer que o teu filho tenha conhecimento e utilize o conhecimento para o bem e não apenas para o prazer? Se tu também não para e não analisa as coisas, não estuda, não te aprofunda. É necessário se aprofundar. Qual é o método de ensino que a minha escola escolheu? Ah, mas aqui, então, agora vamos para o outro lado. O lado dos homeschoolers. Certo, eu estou ensinando meu filho a ser homeschooler, a estudar latim, grego, aramaico, hebraico, né? E aí fica a pergunta, tu está ensinando teu filho também a ser humilde e a botar isso a serviço, ou está ensinando ele a ser um pedante, um orgulhoso? Né? Então, tudo isso a gente tem que tomar, a gente tem que entender o seguinte, o nosso filho vai ser fruto do método, dos professores e da nossa atenção. É isso que o nosso filho vai ser no futuro. Se a gente negligenciar qualquer uma dessas coisas, né, as companhias, os amigos, né, tudo isso vai influenciar. E quais são os amigos do meu filho na escola? O que eles valorizam? Eles valorizam coisas boas? Ah, mas eu dou bons conselhos para os meus filhos. Ok, mas tu fica atento. Tu chama os amigos dos teus filhos para estar na tua casa? Não, tu não quer bagunça. Sabe? Então, tem que tomar nas mãos, seja no homeschooling, que a gente aplica, mas não aplicou com 2 filhos, né? Que a gente tem uma filha de 21 e um filho de 18. Nesses filhos a gente procurou ficar atento e tal, e consertar, e falar, e pagar cursos, e ter uma vida também, estimular a leitura, o esporte, o serviço ao próximo, serviço ao próximo, em grupos de jovens, apostolado e tal. E nos homeschoolers também tudo isso e mais o homeschooling. Né? Então, é necessário tomar nas mãos a educação dos filhos. Não vai acontecer assim simplesmente porque o tempo vai passar. É que nem fazer um bolo, né? Fazer uma analogia bem próxima. Tu pode colocar os melhores ingredientes, mas ele vai ficar com o desenho da forma. Se botar numa forma quadrada, ele vai ser um bolo quadrado. Se botar numa forma redonda, ele vai ser um bolo redondo.
E se tu distrair, ele vai queimar, né? É. Então, a gente pode botar os melhores ingredientes na vida dos nossos filhos, dar do bom e do melhor, mas quem vai dar a forma é a pedagogia que está sendo usada. A melhor escola. Tá né? vendo? Vai ser o que está É usando lá. lindo de ver quando a gente acerta, né, o método certo para a criança e ela se desenvolve e ela entende o que ela lê e ela consegue se desenvolver nas virtudes, ela consegue desenvolver a inteligência. Isso é o mais bonito de tudo. É lindo demais. De ver uma criança que despertou a vontade, né? Que gosta de estudar. Que gosta, que quer ser melhor, que tem um ideal. E aí, se a gente também oferece para ela coisas boas, né, como bons clássicos, boa música, boa arte, bons filmes, É o ambiente, né? isso. É a cultura. Isso tudo eleva, né? Tu vê ali uma jornada do herói, né? Ou tu vai ver um funk. A prova do Enem foi baseada nas músicas do Racionais, né? A última. Então, é a cultura que está ali. A gente viu nas enchentes, né, que ficou 30 dias as coisas embebidas na água do esgoto. Deixa uma coisa mergulhada. A cultura é isso. Tu deixa aquilo ali, ele vai pegando aquele cheiro, vai pegando aquela forma, vai pegando, Aquela cor. vai e não adianta. Então, não adianta. O nosso filho foi exposto à pornografia com 11 anos na escola. Porque a escola está muito preocupada em criar um ambiente, fazer um marketing interno com os pais e pouco preocupada com aquele ser humano que está ali na mão dela. Isso eu queria... Investimento baixo nisso, entendeu? Nós não temos nada a ver com o que a criança acessa no seu celular, mas deixam a criança com internet e celular livre dentro da escola. Isso é uma coisa que eu quero dar esse exemplo, né? O meu filho sempre gostou muito de esportes. Então, ele levava uma bola e jogava no recreio, né, no intervalo. E foi proibido. Foi proibido por quê? Porque vai que a bola quebra o vidro, vai que uma criança se machuca, né? E esse foi o motivo que a gente trocou ele de escola. Isso não foi na última escola que ele teve, mas na penúltima. Porém, ele dizia, um dia ele chegou em casa e disse, pois é, os meus colegas que ficam se beijando, né, na sala de aula, quando ela fica vazia no recreio, não sofrem punição nenhuma. A socialização, né? Chega lá, tem 10 Então, crianças, cada uma com seu celular. Isso. Os guris beijando as gurias, 2 gurias se beijando, um guri beijando 2 gurias, no intervalo, dentro da sala de aula, não tem perigo de se machucar. Mas uma bola traz perigo de se machucar. Qual das duas o colégio atacou frontalmente? Qual é o conceito de infância que Qual está das por trás? duas o colégio atacou frontalmente? Baseado em que a diretora pedagógica dessa escola tomou uma decisão absurda dessas? A gente não tem mais nem educação física nas escolas. Não tem. Eles não aprendem os fundamentos de esporte nenhum. Não tem competição. Então, todo aquele corpo que está com uma mudança hormonal, que tem força, que tem capacidade, está atrofiando. E vai canalizar energia para quê? Vai canalizar energia para essa sensualização. O convite hoje, né, nosso para os pais é que se aprofundem, né, que despertem para todas essas questões que nós trouxemos aqui hoje e que relembrem também aquele amor pelo conhecimento que muitos, né, muito apagou também, né, nos próprios pais. Então, relembrar que é possível outros meios, né? A gente tem um curso em que a gente reuniu diversos especialistas de diversos métodos de ensino, pessoas que estudaram muito, pessoas que têm muito conhecimento, muito, muito a entregar, né? E despertar, conhecer, olhar que existem outros caminhos, que não precisa ser como todos vêm fazendo, porque se a gente for enumerar todos os motivos que nos impedem de mudar, não vão faltar, né? Não vão faltar motivos que nos impedem, de tomar uma outra postura, né? E eu acho que é importante isso porque o que ocorre? Muita gente
muita gente despertou já para isso nos últimos tempos, que a educação no Brasil está falida. Seja particular, seja privada, seja particular e privada, estatal ou privada, né? Está falida. O problema é que não mudam, não fazem nada, porque mudar para onde, né? Sair disso para o quê? Então, existem várias soluções, né? Primeiro, entender qual é o pensamento da escola, filosófico da escola. Qual é o método pedagógico aplicado pela escola, pelo professor, pelo diretor. Entende? O que vem embutido nas apostilas do meu filho? Esse é o primeiro passo. Então, a gente sabe que existe o socioconstrutivismo, existe o método de Montessori, existem vários métodos, né, aplicados e possíveis na escola, Waldorf, certo? Mas qual é a visão de um ser humano, qual é a visão de mundo, qual é a filosofia por trás de cada método? É por isso que a gente criou esse curso e a gente procurou ser muito neutro, porque a gente não tem um método preferido. Como homeschoolers, a gente confia que o pai tem capacidade de escolher o que é melhor para o seu filho. Ele é capaz de escolher, porque sempre escolhe o melhor quem ama. E ninguém ama mais o filho do que o pai e a mãe. Nem nós aqui do Domus Aureus amamos mais o seu filho do que você. Então você tem que escolher, mas para você escolher, você tem que conhecer. Conhecer quais são os valores que esse método aplica, como ele vê a autoridade, como ele vê a religião. Se a religião que ele traz embutida dentro dele é a mesma que a sua, ou se é outra. Existem métodos muito bonitos, mas são totalmente focados num panteísmo. E ali estão reunidas pessoas que nos inspiram muito. São pessoas que a gente admira, que são profissionais e estudiosos, que são muito honestos, que se dedicaram a estudar não pelo dinheiro, porque hoje em dia o motor da sociedade é o dinheiro, é o poder. Em tudo que te oferecem, tudo é por um interesse, sabe? É difícil achar algo genuíno, algo que seja assim, pelo amor, pelo estudo mesmo, sabe? Tem um dos professores que palestra ali que vai para Roma estudar documentos e transmite esse conhecimento, inspira, né? É claro que um curso desses, ele é só um pequeno passo que vai abrir um universo. Ele não vai dar todas as respostas, mas ele vai realmente apresentar, depois de anos que nós estamos nesse caminho, buscando, né, batendo em muitas portas, né, como a Catiane disse, sem saber muito bem, a gente foi encontrando pessoas admiráveis, brasileiros, que são verdadeiros heróis. E quantos, né, deixaram... Porque hoje um professor ganha muito mal, tem uma vida muito difícil. Tu falou que é brasileiro, né? Mas tem também aulas, né, sobre Montessori, que é uma das principais referências sobre Montessori no mundo. Né? É Catherine Lecuyer, né? Sim. Então ela tem 3 aulas gravadas sobre o ensino de Montessori. E a gente não diz que Montessori é o melhor para todos, mas para alguns é muito bom. E por que também não pegar o que tem de bom em cada método? Não, então, vê esse leque. Mas a primeira coisa, quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Eu tenho que pensar, a primeira coisa que eu tenho que pensar, o que eu quero para o meu filho? Eu até na aula que eu tenho no curso, eu proponho uma reflexão, imaginar o seu filho adulto. Como que eu quero que ele seja? Sem me projetar, né? Eu não fui jogador de futebol, eu quero que ele seja jogador de futebol. Sem isso. Mas o que eu quero que ele seja? Eu quero que ele seja só honesto, só não roube, não mate, e tenha um bom diploma e ganhe bastante dinheiro. O que eu penso sobre a vocação dele? Sacerdotal, matrimonial, sobre ele ser fiel à esposa, sobre ele ser caridoso. O que eu penso disso? Sobre o propósito. E aí, qual o método, qual a filosofia do método que está sendo oferecido diariamente? Às vezes, que eu nem fico sabendo, porque é lá dentro da escola,
que está sendo passado para o meu filho. Não, E eu não sei e tá não ali no conheço os curso outros para poder traduzido trocar. para uma linguagem palatável, porque Sim. se a gente fosse estudar do início qualquer um desses métodos, a gente precisaria dedicar. Então, se aprofundar nesses métodos, tem graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado em pedagogia, porque tem todos os principais métodos. Inclusive métodos que a gente desaconselha, que é para você despertar, porque o que a gente desaconselha é o que está lá dentro da escola, Reconhecer os por métodos trás. modernos. Né? Outra coisa, o seu filho, ele é o tubo de ensaio de coisas que acham que vai dar certo, como ideologia de gênero. Ninguém sabe se isso aí vai dar. Que loucura que vai dar isso aí no futuro. E está sendo aplicado ali para o seu Muitas filho. ideologias, Todo né? dia, Sem todo falar nas dia. ideologias. A gente Porque nem falou depois, das quem vai ideologias. sofrer não é o professor, não é a escola, não é a diretora, não é o ministro do MEC. São Quem os vai pais. sofrer é você e o seu filho. Uhum. Então, aproveite o curso. Sim. Eu acho que vale muito a Para a pena. escola, eu entrei numa escola uma vez, aqui de Caxias, que a missão, visão e valores estava na parede. E a missão da escola era atender bem os seus clientes. Por incrível que pareça, Sim. a escola chamava os alunos, e chama, porque a visão não mudou, de clientes. E atender bem. Atender bem. Então, é como numa companhia aérea, tu vai ter uma boa viagem, entendeu? É compromisso zero com o resultado. É enquanto estiver aqui, que seja prazeroso, mas o resultado final não me importa. Eu te entrego lá no final como... E a beleza de saber sobre esses métodos é que tu pode olhar para ele e aplicar em casa, né, com as crianças de um jeito mais assertivo. Ou até, como o Márcio falou, aplicar o melhor de cada. Né? Eu faço um pouco disso. Então, eu tenho um método base, eu gravei uma aula sobre a Charlotte Mason, que eu sou encantada pelo método. Mas também tem quem estuda Charlotte Mason que diz que a gente tem que passar com a criança pelo menos 3 a 4 horas por dia fora de casa. E isso, para mim, é inviável. Eu não tenho como pegar meus filhos, frio, calor, chuva, sol, e sair para fora para observar a natureza. Mas, mesmo assim, eu tenho um jardim e a gente, de vez em quando, ali encontra um bichinho, encontra alguma coisa, uma plantinha, né? A vida de uma lagarta, né? A borboleta, como é que funciona. Então, a gente observa mesmo assim, sem aplicar 100% o método. Adaptado à tua realidade. Adaptado à minha realidade, exatamente. E eu não tenho medo de mudar, se preciso for, né? Dentro daquilo que eu conheço, tendo em vista a melhor educação para os meus filhos. Não tenho medo de mudar. Então, uma coisa que serviu de estudar vários métodos é isso. Né? Eu sei alguma coisa, algum caminho diferente que eu posso tomar para desenvolver melhor o aprendizado daquela criança. Uma base sólida, né? Exatamente. E segurança, porque os pais vivem inseguros, com medo, compensando o tempo todo os filhos com presentes, com passeios, com grandes viagens, né? Parece que compensando o peso de ter, de certo modo, abandonado na mão de terceiros desconhecidos e também sem poder ser ativo no resultado, sem poder medir. Tem gente que não participa nem da retirada de fralda do seu filho, é a escola que faz. A introdução alimentar. E todos os passos da vida do filho são assistidos no palco de outra pessoa. Então, os pais vão se dar conta, vão chegar num grande vazio lá na frente e dizer, eu não sei nada sobre o meu filho, e ele não sabe, nós somos estranhos, porque ele passou muito mais tempo na escola, sendo influenciado por pessoas que eu nem conheço. Então, quando eu paro para ouvir sábios, pessoas que estudaram o ser humano a fundo, e sabem, então, aqui me dizendo caminhos, né, como é nesse curso, pessoas que a gente confia, que recomenda, né, que são pessoas de valores. Aqui a gente está colocando nas mãos, né, de uma maneira assim, como um presente, né, como um presente, porque isso não tem preço. Não.
Quem hoje para se dedicar e se preocupar com isso? Né? Para investir seu dinheiro, seu tempo, para proporcionar isso, é muito raro. Uhum. É muito raro. Então, é porque a gente encontrou um tesouro e a gente quer compartilhar. E outra coisa, né? Não é só para pais homeschoolers. Os professores também devem. Nossa, especialmente. Os professores devem adquirir. Os pais que mandam as crianças devem adquirir. Eles têm que ter bem na frente, né, dos seus olhos, a visão de ser humano de cada método. Isso aí. Valorizar. Porque são 9 mais 3, 12 anos a vida de educação do filho, né? Fora pré-escola. Fora pré-escola. São quase 15, 16 anos da vida, os anos principais que vai estar... De toda a formação, que vai formar a personalidade, né? Onde o filho vai estar mergulhado. Ficar com essa imagem da enchente, eu acho que é muito bom. Porque a gente nunca viu nada mergulhado 30 dias, né? Foram 30 dias debaixo d'água. Mas assim como a enchente mergulhou numa água suja, né? Existem coisas que ficam mergulhadas em perfume, coisas que ficam mergulhadas em licores, né? Tu quer dar um tratamento numa madeira, tu deixa mergulhado um tempo num óleo, num bálsamo. Num barril de carvalho. Vai pegando o gosto, vai pegando, né? Vai pegando o sabor. E é isso que a gente quer dizer para os pais e para os professores, que eles têm uma oportunidade de abrir o leque, de conhecer mais. E aí perceber alguns tesouros, né? Que pode ser que estejam totalmente... A educação clássica foi totalmente abandonada. Né? A educação, não só a educação clássica, mas vários métodos foram totalmente abandonados. Tudo em nome de quê? De uma uniformização, que a gente falou lá no começo, né? Como que tu vai manter o Brasil inteiro com o mesmo método? Como tu vai manter 35 crianças, sabe? E aí vem aquela pergunta, as crianças estão desinteressadas, então vamos, para fazer elas interessadas, menos aprendizado e mais diversão. E mais Ritalina mais também. Ritalina. A gente ri, mas é triste, né? Não, é muito triste. Então, eu já quero agradecer vocês, né, por toda essa contribuição, e certamente vai fazer a diferença na vida de muita gente, né? E quero pedir que cada um traga uma mensagem final, né, para os pais que estão assistindo. Eu falo assim, eu tenho uma filha de 21 anos, que já é adulta, e tenho um filho de 7. E essa visita que os filhos fazem na nossa vida, ela tem um tempo, enquanto eles estão na nossa mão, que a gente pode conduzi-los pela mão, não é toda a vida. Né? É um tempo, é uma passagem. Então, que a educação é conduzir pela mão. Então, que os pais realmente estendam a mão para os seus filhos com segurança e mostrem para eles que eu é que estou te levando, né? E aonde eu estou te levando. Isso é o que a gente está propondo, que os pais assumam em primeira pessoa a educação dos seus filhos, se envolvam nisso, estudem, conheçam pessoas inspiradoras, programas inspiradores, e se apropriem desse tesouro humano que foi gerado, né, desde sempre. Os clássicos, o que é belo, o que é bom, o que é verdadeiro, né? E o que resiste ao tempo, o que resiste à moda, o que resiste ao dinheiro, né? E que realmente inspira, né, alguém a ser melhor, né? A deixar um legado, a deixar uma pegada, né? Que os nossos filhos não passem por essa vida em vão, mas que eles sejam inspirados a deixar um legado, a deixar o mundo melhor. Como a gente tem que ter agradecimento às pessoas que nos entregaram tantas coisas, né? As músicas, a arte que veio de antigamente, né? A música clássica que depois que se criou a escola, pouca criatividade se tem, né? Na arte, na escultura, está tudo mais feio, está tudo, né, pior. Na música, mas também na medicina, também na engenharia, também tudo que facilita a nossa vida, alguém estudou, alguém ofereceu, né?
Então, esse é o convite dos pais, que não percam esse tempo que passa. É um tempo que passa. E é muito rápido. É muito rápido. E depois que passou, pouco se tem para fazer, né, Daisy? Eu queria dar uma mensagem, né? Dizer uma mensagem que não se tenha medo da mudança, né? Não tenha medo de mudar. Se eu enxergo que meu filho não está indo bem, então estude, né? Estudar para ver o que é melhor para ele, seja presença para o seu filho, independente se você passa o dia em casa ou tem só algumas horas com ele, seja presença. Crie um ambiente onde ele se sinta acolhido, onde tem ali o ensino, né? Um ambiente onde ele tenha curiosidade, ele possa aprender. Como é que se faz isso? Se ele enxergar os pais estudando, lendo, né? Dando aquilo que é verdadeiro deles ali, dando a sua essência, eles vão ter interesse de ler, eles vão querer ler, eles vão querer estudar. Então, esse... Dá esse exemplo, né? Espero que tenha contribuído, né? Faça que a sua presença vale a pena, transforme sua casa num ambiente de estudo e o seu filho vai ter interesse em estudar. Seu filho te vendo estudar e dando a sua contribuição a isso, ele vai querer estudar também. Uhum. Bom, então, primeiro agradecer, né, quem chegou até aqui e dizer que a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Sempre. Se a gente descobrir que uma comida faz mal para o nosso filho, a gente vai parar de dar. Se a gente descobrir que ele tem uma necessidade especial, a gente vai mudar a nossa casa, vai mudar tudo. Mas eu acho que a gente não pode ficar distraído a respeito da educação, do método de educação que é aplicado, dos valores que estão sendo infundidos nos nossos filhos. O problema é que é algo silencioso, né? É como aquela história da rã que é colocada na água quente, ela pula fora. Mas se a coisa vai esquentando devagarinho, a gente não percebe. Então, às vezes, os nossos filhos, o tempo passa, a gente perde a oportunidade e a gente não se dá conta que está ruim. Então, eu acredito que a gente estuda tantas coisas, né? A gente busca tantos conhecimentos sobre tantas coisas, a gente está tão preocupado em que meu filho vá bem no esporte, aprenda uma outra língua, muitas coisas práticas, né? Mas, na essência, a gente está distraído. A gente está distraído sem saber que rumo está tomando. Eu acho que essa que é o principal, sabe? Parar, olhar e ver se realmente o que está sendo feito é bom. Se deixar a criança turno integral numa escola, é melhor porque ele aprende mais. Ou se realmente ali ele está perdendo a própria identidade, se tornando parte de uma massa, parte de uma turma que está sendo conduzida, ninguém sabe para onde. Muitas vezes não é para onde a gente quer. Então, parar e fazer essa reflexão. Aquilo que eu estou oferecendo para o meu filho é o melhor, e daí não ter vergonha, né, Cátia, que nem tu falou, não ter vergonha de querer o melhor para o nosso filho e ir contra tudo e contra todos, se for necessário, para que ele tenha o melhor. E se o melhor for ouvir xingão de quem não está entendendo as nossas mudanças, né, como aconteceu conosco, né? Nossa família, todo mundo nos chamou de louco no começo. Né? Mas pelo melhor para os nossos filhos, a gente decidiu fazer. E a gente descobriu isso no terceiro filho, que havia um método melhor, que havia uma forma melhor de fazer as coisas. E hoje, que a gente já tem meio caminho andado com os mais novos, né? A gente pode dizer que está sendo muito satisfatório. Mas convencer as pessoas que é bom é muito difícil, precisa ser feito pelo exemplo. Então, conheçam famílias que aplicam outros métodos, façam o curso,
procurem se instruir, que eu acho que isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até o final desse episódio. Quero pedir que vocês compartilhem toda essa riqueza que nós trouxemos aqui. Essas 3 pessoas incríveis trouxeram as suas vidas, dedicaram todo esse tempo para realmente trazer algo de valor para vocês. Então, não deixem de compartilhar. Aqui na descrição do vídeo tem o link para o curso de métodos que nós falamos. Tem o perfil da Domus Aurea no Instagram. E siga o nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo. E agradeço a todos pela colaboração e até a próxima.